Bendito seja o Senhor meu Deus todo dia, e bendito seja o nome do Senhor para sempre, como está escrito no Salmo 68, verso 19. Bendito seja o Senhor que diariamente leva o nosso fardo, o Deus que é a nossa salvação. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tu és o Deus que vê, o El Roi, que conhece cada lágrima que escorre pelo meu rosto neste momento de angústia. Como disse o profeta Isaías no capítulo 6, verso 3, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu te adoro, Pai, porque tu és digno de toda a honra e toda a glória. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Senhor, eu me prostro diante de ti reconhecendo que sou pecador e que preciso do teu perdão. Como está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai, perdoa-me por todas as vezes que duvidei do teu amor, por todas as vezes que busquei soluções em lugares errados, por todas as palavras que não edificaram, pelos pensamentos que não te honraram. Purifica-me, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, como clamou Davi no Salmo 51, verso 10. Pai Celestial, hoje eu venho até ti completamente quebrantado, sentindo que cheguei ao meu limite. Há momentos na vida em que nossas forças se esgotam, quando a carga se torna pesada demais para carregarmos sozinhos. É exatamente neste lugar de vulnerabilidade que eu me encontro agora. Meu coração está pesado, minha mente está cansada, e meu espírito está sedento da tua presença renovadora. Tu conheces cada detalhe da minha situação, cada circunstância que me trouxe até este momento de desespero. Como está escrito no Salmo 139, versículos 1 a 4, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Senhor Jesus, tu que disseste no Evangelho de Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje eu aceito este convite, Senhor. Eu venho a ti com toda a minha carga, com todo o meu cansaço, com toda a minha dor. Preciso sentir o teu toque de cura sobre a minha vida. Há situações que estão além da minha capacidade de resolver, problemas que parecem não ter solução, portas que parecem estar completamente fechadas. Mas eu sei que tu és o Deus do impossível, aquele que faz todas as coisas novas. Pai, às vezes sinto como se estivesse caminhando em um vale escuro, onde a esperança parece distante e o futuro incerto. Mas mesmo nestes momentos difíceis, eu me lembro das palavras do Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu és o meu pastor, Senhor, e eu não terei falta de nada. Tu me fazes repousar em pastos verdejantes. Tu me guias mansamente a águas tranquilas. Tu restauras a minha alma e me guias pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Sei que esta situação difícil não é o fim da minha história, mas apenas um capítulo que tu estás usando para me moldar e me fortalecer. Senhor, eu declaro sobre a minha vida as promessas da tua palavra. Tu disseste em Jeremias capítulo 29, versículo 11,
Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Teus pensamentos sobre mim são de bem e não de mal, para me dar futuro e esperança. Mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário, eu escolho confiar na tua palavra. Tu és o Deus que nunca falha, que nunca mente, que nunca desampara os seus filhos. Como está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 5, não te deixarei, nem te desampararei. Esta é a tua promessa para mim hoje. Pai misericordioso, eu reconheço que muitas vezes tentei resolver tudo com as minhas próprias forças, confiando na minha própria sabedoria e capacidade. Mas hoje eu entendo que sem ti nada posso fazer, como Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu preciso estar conectado a ti, preciso da tua seiva divina fluindo através da minha vida. Quando estou ligado a ti, posso produzir fruto, posso vencer os desafios, posso encontrar forças para continuar. Mas quando me afasto de ti, quando tento caminhar sozinho, é que tudo se torna impossível e pesado demais para suportar. Senhor, tu conheces cada lágrima que derramei, cada noite sem sono, cada momento de angústia. Tu vês quando me sinto incompreendido, quando parece que ninguém entende a profundidade da minha dor. Mas eu sei que tu entendes perfeitamente, porque tu também passaste por sofrimento. Isaías capítulo 53, versículo 3 diz: Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado no trabalho, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Tu conheces a dor, Senhor Jesus, tu conheces o sofrimento, e por isso podes me consolar como ninguém mais pode. Tu és o consolador dos aflitos, o médico dos feridos, o restaurador dos quebrantados. Eu deposito nas tuas mãos cada preocupação que tem roubado o meu sono. As questões financeiras que me angustiam, os problemas de relacionamento que me ferem, as questões de saúde que me preocupam, os sonhos que parecem impossíveis de se realizar. Como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tu tens cuidado de mim, Pai. Tu não és indiferente ao meu sofrimento. Tu não estás distante dos meus problemas. Pelo contrário, tu estás presente em cada momento, trabalhando em meu favor, preparando caminho, abrindo portas que nenhum homem pode fechar. Como prometeste em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Pai, neste momento de aparente fraqueza, eu quero lembrar do que o apóstolo Paulo declarou em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, e disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando eu estou fraco, então é que sou forte, porque o teu poder se manifesta na minha fraqueza. Talvez este momento de limite seja exatamente onde tu queres me encontrar, onde posso experimentar de forma mais profunda o teu poder sobrenatural. Pai Celestial, eu me lembro das palavras que tu falaste ao profeta Isaías no capítulo 43, versículos 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te reme, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.
Tu não disseste que eu não passaria pelas águas ou pelo fogo, mas que quando passasse, tu estarias comigo. Às vezes a vitória não é ser poupado da dificuldade, mas ser sustentado durante ela. E eu sinto a tua presença comigo neste momento. Tu não me abandonaste no meio da tempestade. Tu estás aqui, caminhando ao meu lado, segurando a minha mão, sussurrando palavras de encorajamento ao meu coração. Senhor Jesus, tu que acalmaste a tempestade com apenas uma palavra, eu peço que venhas acalmar a tempestade que está rugindo dentro de mim. Tu disseste aos discípulos em Marcos capítulo 4 versículo 39, e, despertando ele, repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e houve grande bonança. Eu preciso dessa bonança na minha alma, preciso dessa paz que excede todo o entendimento. Que a tua palavra aquieta-te ecoe nos ventos contrários da minha vida. Que a tua presença traga calma para o meu coração agitado. Pai, eu reconheço que talvez esta situação seja uma oportunidade para crescer na fé, para desenvolver perseverança, para aprender a depender mais de ti. Como está escrito em Tiago capítulo 1 versículos 2 a 4, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tu estás usando esta dificuldade para me moldar, para me tornar mais parecido com Jesus, para remover tudo aquilo que não reflete o teu caráter na minha vida. Senhor, eu escolho confiar em ti mesmo quando não entendo os teus caminhos. Teus caminhos são mais altos que os meus caminhos, e os teus pensamentos mais altos que os meus pensamentos, como está escrito em Isaías capítulo 55 versículos 8 e 9. Tu vês o quadro completo da minha vida enquanto eu vejo apenas um fragmento. Tu conheces o futuro enquanto eu me preocupo com o presente. Tu tens um plano perfeito enquanto eu às vezes me sinto perdido. Por isso eu escolho descansar na tua soberania, sabendo que tu fazes todas as coisas bem. Pai, eu peço que renoves as minhas forças. Como prometeste em Isaías capítulo 40 versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu escolho esperar em ti, Senhor. Esperar não significa ficar passivo, mas significa confiar ativamente na tua intervenção. Significa descansar na certeza de que tu agirás no tempo certo, da maneira certa, com o resultado certo. Tu sempre chegas na hora exata, nunca atrasado, nunca adiantado. Senhor, eu me lembro de Davi quando estava sendo perseguido por Saul, escondido em cavernas, sentindo-se abandonado e desesperado. Mas foi nesses momentos mais difíceis que ele escreveu alguns dos salmos mais belos e cheios de fé. No Salmo 42, versículo 11, ele pergunta à sua própria alma: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Hoje eu falo a mesma coisa à minha alma: espera em Deus. Esta não é a palavra final sobre a minha vida. Tu ainda tens muito para fazer através de mim e por mim. Pai, eu declaro que tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio, como está escrito no Salmo 91, versículo 2. Quando tudo ao meu redor parece instável, tu és a rocha firme onde posso me apoiar. Quando as pessoas me decepcionam, tu és fiel. Quando as circunstâncias mudam, tu permaneces o mesmo. Tu és o meu abrigo na tempestade, o meu esconderijo no vale, a minha torre forte contra o inimigo. Em ti eu encontro segurança que o mundo não pode oferecer.
Senhor Jesus, eu me lembro de quando Pedro começou a afundar nas águas porque tirou os olhos de ti. Mas tu não o deixaste se afogar. Tu estendeste a tua mão e o salvaste. Hoje eu sinto como se estivesse afundando, mas eu sei que tu estenderás a tua mão para me salvar. Tu não permitirás que eu me afogue nesta situação. Como está escrito no Salmo 34, versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Tu me livrarás de todas elas, Senhor. Nenhuma única aflição ficará sem resposta. Pai, eu peço que abras portas sobrenaturais na minha vida. Tu disseste em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, e ninguém fecha, e ninguém abre. Tu tens as chaves de todas as portas da minha vida. Onde há fechamento, tu podes abrir. Onde há impossibilidade, tu podes criar possibilidades. Tu és especialista em fazer o impossível acontecer. Eu confio que tu abrirás os caminhos que precisam ser abertos para que eu saia desta situação. Senhor, eu te agradeço porque tu és o Deus da provisão. Tu és Jeová Jire, aquele que provê. Assim como proveste um cordeiro para Abraão no monte, tu proverás exatamente aquilo de que eu preciso no momento certo. Como Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 26, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Se tu cuidas dos pássaros do céu, quanto mais cuidarás de mim, que sou teu filho amado. Tu conheces todas as minhas necessidades antes mesmo de eu te pedir. Pai, eu entrego a ti cada ansiedade que tem consumido o meu coração. O medo do futuro, a preocupação com as contas a pagar, a angústia pelos relacionamentos feridos, a inquietação sobre a saúde, todas essas cargas eu coloco aos teus pés. Tu disseste em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu recebo essa paz agora, Senhor. Uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas que brota da certeza de que tu estás no controle. Senhor, eu te peço sabedoria para tomar as decisões certas neste momento. Como prometeste em Tiago capítulo 1, versículo 5, e, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Eu preciso da tua sabedoria para saber que passos dar, que caminho seguir, que portas atravessar. Que eu não me precipite em minhas decisões, mas que eu espere pela tua direção clara. Fala ao meu coração, Senhor, mostra-me o caminho que devo andar. Pai, eu declaro que tu estás preparando algo novo na minha vida. Como está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 19, eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a conhecereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Talvez esta situação difícil seja o deserto onde tu estás preparando um caminho novo. Talvez este tempo de secura seja onde tu farás brotar rios de bênção. Tu és especialista em transformar desertos em jardins, em fazer florescer o que parecia morto. Senhor Jesus, eu me lembro de Lázaro, que estava morto há 4 dias quando tu chegaste. Todos pensavam que era tarde demais, que não havia mais esperança. Mas tu disseste, Lázaro, vem para fora. E ele saiu da sepultura vivo. Senhor,
Talvez algumas áreas da minha vida pareçam mortas neste momento. Talvez alguns sonhos pareçam enterrados. Mas eu sei que Tu és a ressurreição e a vida. Tu podes fazer viver aquilo que parecia morto. Tu podes ressuscitar sonhos, restaurar relacionamentos, reviver esperanças. Pai, eu peço que fortaleças a minha fé neste momento. Quando as dúvidas vierem, lembra-me das Tuas promessas. Quando o desânimo tentar me abater, sustentas-me com a Tua mão poderosa. Como está escrito em Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Tu és meu Deus, e isso é suficiente. Tu me fortaleces quando estou fraco, me ajudas quando estou perdido, me sustentas quando estou caindo. Senhor, eu te entrego também aqueles que estão ao meu redor e que podem estar sendo afetados por esta situação. Minha família, meus amigos, aqueles que se preocupam comigo. Que eles também sintam a Tua paz e a Tua presença. Que esta dificuldade não se torne um peso para eles, mas uma oportunidade de vermos juntos o Teu poder se manifestando. Usa esta situação para fortalecer os laços familiares, para aproximar as pessoas que eu amo de Ti. Pai, eu escolho perdoar aqueles que talvez tenham contribuído para esta situação difícil. Sei que enquanto eu guardar mágoa ou ressentimento no coração, estarei impedindo o fluir das Tuas bênçãos na minha vida. Como Jesus nos ensinou a orar, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. Eu escolho perdoar para que o meu coração fique livre para receber tudo aquilo que Tu tens preparado para mim. O perdão não significa que o que fizeram foi certo, mas significa que eu escolho não carregar mais esse peso. Senhor, eu me lembro de José, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado e esquecido na prisão. Mas Tu estavas com ele o tempo todo, preparando para ser governador do Egito e salvar muitas vidas. O que seus irmãos planejaram para o mal, Tu transformaste em bem. Assim como José pôde dizer em Gênesis capítulo 50, versículo 20, Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida muitos povos. Eu sei que Tu também podes transformar esta situação para o meu bem e para a glória do Teu nome. Pai, eu peço que uses esta experiência para me tornar mais sensível à dor dos outros. Que eu possa consolar aqueles que passam por dificuldades semelhantes com o mesmo consolo que recebo de Ti. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 13 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Que minha dor se transforme em compaixão, que minha experiência se transforme em sabedoria para ajudar outros. Senhor, eu declaro que Tu estás no controle de todas as coisas. Mesmo quando parece que tudo está fora de controle, Tu tens domínio sobre cada situação. Como está escrito no Salmo 46, versículos 1 e 2, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Mesmo que tudo ao meu redor pareça estar tremendo, Tu és a minha rocha firme. Mesmo que as circunstâncias sejam como ondas violentas, Tu és a minha âncora segura. Pai, eu Te agradeço porque esta situação está me ensinando a valorizar coisas que antes eu dava como certas. A saúde, a família, a paz, a simplicidade da vida.
Às vezes precisamos passar por dificuldades para reconhecer as bênçãos que já temos. Como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu escolho ser grato mesmo no meio da tempestade, porque sei que tu estás operando todas as coisas para o meu bem. Senhor Jesus, eu me lembro de quando tu estavas no jardim do Getsêmani, suando sangue, pedindo ao Pai que, se fosse possível, aquele cálice passasse de ti. Mas tu concluíste dizendo: todavia não se faça minha vontade, mas a tua. Lucas 22h42. Senhor, eu também entrego a minha vontade à tua vontade. Se há algo que precisa ser mudado em mim através desta situação, que seja feito. Se há lições que preciso aprender, que eu as aprenda. Se há crescimento que precisa acontecer, que aconteça. Que a tua vontade seja feita na minha vida, porque sei que ela é boa, perfeita e agradável. Pai, eu peço que me des paciência para aguardar o teu tempo. Sei que teus tempos são perfeitos, que tu nunca te atrasas nem te adiantas. Como está escrito no Salmo 27, versículo 14, espera pelo Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Ensina-me a esperar com esperança, a confiar no processo, a descansar na certeza de que tu estás trabalhando mesmo quando eu não vejo evidências externas. Senhor, eu declaro que tu és fiel para cumprir todas as tuas promessas na minha vida. Como está escrito em 1 Reis capítulo 8 versículo 56, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, conforme tudo que prometeu. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas que prometeu pelo ministério de Moisés, seu servo. Nenhuma só palavra das tuas promessas falhará na minha vida. Tudo aquilo que tu prometeste se cumprirá no tempo certo. Tu és o Deus que mantém aliança e misericórdia para sempre. Pai, eu me lembro das palavras do profeta Abacuque no capítulo 3 versículos 17 a 19. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Mesmo que tudo pareça estar dando errado ao meu redor, eu escolho me alegrar em ti. Mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, tu és a minha força. Tu farás os meus pés como os das servas, ágeis e seguros, e me farás andar sobre as alturas que pareciam impossíveis de alcançar. Senhor, eu peço que me des uma nova perspectiva sobre esta situação. Que eu possa ver com os teus olhos, entender com o teu coração. Às vezes aquilo que parece uma grande dificuldade é na verdade uma grande oportunidade disfarçada. Como está escrito em Romanos capítulo 8 versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições presentes são momentâneas e leves comparadas à glória eterna que tu tens preparada para mim. Esta situação difícil é apenas uma página na história da minha vida, não o livro inteiro. Pai Celestial, eu declaro que tu és o Deus dos milagres. Tu abres caminhos onde não há caminho, tu fazes nascer água no deserto, tu multiplicas o pouco para se tornar muito. Como fizeste com os 5 pães e 2 peixes que alimentaram 5.000 pessoas, tu podes multiplicar os poucos recursos que tenho agora para suprir abundantemente todas as minhas necessidades. Nada é pequeno demais nas tuas mãos, nada é insignificante quando tu decides usá-lo para a tua glória. Senhor Jesus,
eu me lembro de quando tu andaste sobre as águas no meio da tempestade. Os discípulos estavam apavorados, mas tu vieste até eles caminhando sobre aquilo que os aterrorizava. Senhor, eu sei que tu também vens até mim caminhando sobre as águas desta tempestade que estou enfrentando. Tu tens domínio sobre aquilo que me assusta. Tu és maior do que qualquer problema, mais poderoso do que qualquer circunstância adversa. Pai, eu entrego a Ti cada área da minha vida que está causando preocupação. Se são questões financeiras, eu declaro que Tu és Jeová Jire, o Deus que provê. Tu disseste em Filipenses capítulo 4 versículo 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Se são questões de saúde, eu declaro que Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados, como está escrito em Isaías capítulo 53 versículo 5. Se são questões de relacionamentos, eu declaro que Tu és o Deus que restaura. Tu podes curar corações feridos e reconstruir pontes quebradas. Senhor, eu peço que me des forças para ser uma bênção para outros mesmo no meio da minha própria dificuldade. Que eu não me torne amargo ou fechado por causa desta situação, mas que eu continue sendo canal da Tua love e da Tua graça. Como está escrito em Gálatas capítulo 6 versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Que eu possa ser aquele que alivia as cargas de outros, mesmo quando estou carregando a minha própria. Pai, eu me lembro de Eliseu quando estava rodeado pelo exército sírio. Seu servo estava apavorado, mas Eliseu orou: Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. E quando Deus abriu os olhos do servo, ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. 2 Reis capítulo 6, versículo 17. Senhor, abre os meus olhos para ver que Tu tens um exército invisível trabalhando a meu favor. Há mais conosco do que contra nós. Tu estás lutando as minhas batalhas no reino espiritual. Senhor, eu declaro que esta situação não me destruirá, mas me refinará. Como o ouro é purificado no fogo, eu sairei desta experiência mais puro, mais forte, mais parecido com Jesus. Como está escrito em 1 Pedro capítulo 1 versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo. Minha fé está sendo provada, mas sairá mais preciosa do que ouro. Pai, eu Te agradeço porque Tu estás comigo em cada momento desta jornada. Tu não me deixaste sozinho para enfrentar esta batalha. Como prometeste em Deuteronômio capítulo 31 versículo 6, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Tu vais comigo, Senhor. Tu não me deixarás nem me desampararás. Esta é a Tua promessa firme e inabalável. Senhor, eu peço que uses este tempo para me ensinar a orar mais, a buscar mais a Tua face, a valorizar mais a Tua presença. Às vezes a dificuldade é o que nos leva de volta aos Teus braços. Como o filho pródigo que voltou para casa quando tudo deu errado, talvez esta situação seja o que está me trazendo para mais perto de Ti. E isso, por si só, já vale todo o sofrimento. Pai misericordioso, eu declaro que Tu estás preparando um testemunho poderoso através desta situação. Quando eu sair desta dificuldade, e eu sei que sairei porque Tu és fiel, eu terei uma história para contar da Tua fidelidade. Poderei encorajar outros que estão passando por situações semelhantes. Como está escrito no Salmo 126, versículos 5 e 6, os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria.
Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Hoje eu estou semeando com lágrimas, mas sei que voltarei com alegria, trazendo os molhos da tua provisão e da tua fidelidade. Senhor Jesus, eu me lembro de quando tu ressuscitaste Lázaro. Tu disseste: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João 11h04. Senhor, eu declaro que esta situação pela qual estou passando não é para minha destruição, mas para a glória de Deus. Tu serás glorificado através da minha vitória. Tu receberás toda a honra quando eu testemunhar como tu me livrou. Pai, eu entrego nas tuas mãos cada pessoa que possa estar orando por mim neste momento. Aqueles que se importam comigo, que estão intercedendo, que estão me apoiando. Abençoa cada um deles, recompensa a bondade deles, usa-os como instrumentos da tua graça na minha vida. Como está escrito em Provérbios capítulo 17, versículo 17, em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Obrigado pelos amigos verdadeiros que tu colocaste na minha vida para este momento. Senhor, eu peço que me dê sabedoria para discernir as lições que tu queres me ensinar através desta experiência. Que eu não desperdice esta oportunidade de crescimento. Que eu saia desta situação não apenas com a solução do problema, mas com caráter mais maduro, uma fé mais forte, um coração mais compassivo. Como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 11. E, na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Pai, eu declaro que tu és o Deus das segundas chances, o Deus dos novos começos. Mesmo que eu tenha cometido erros que contribuíram para esta situação, tu és o Deus da restauração. Como está escrito em Joel capítulo 2, versículo 25, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Tu podes restituir tudo aquilo que foi perdido, multiplicado e melhorado. Senhor, eu me lembro de Moisés diante do Mar Vermelho, com o exército de Faraó atrás e água na frente. Parecia não haver saída, mas tu abriste um caminho no meio do mar. Tu és especialista em abrir caminhos onde parece não haver saída. Tu és o Deus do impossível, aquele que faz coisas que estão além da compreensão humana. Hoje eu estou diante do meu Mar Vermelho, mas eu sei que tu abrirás um caminho. Pai Celestial, eu declaro que a minha esperança não está nas circunstâncias, mas em ti. As circunstâncias mudam, mas tu permaneces o mesmo. Como está escrito no Salmo 146, versículo 5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Minha esperança está posta em ti, Senhor. Tu és o meu auxílio presente na tribulação. Senhor, eu peço que me ajudes a manter uma perspectiva eterna. Esta vida é temporária, mas a eternidade é para sempre. As dificuldades presentes são passageiras, mas a glória que me espera é eterna. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Esta tribulação é leve e momentânea comparada à glória eterna que tu tens preparada para mim. Pai, eu me entrego completamente aos teus cuidados. Como uma criança se entrega nos braços do pai, eu me entrego nos teus braços. Tu conheces o que é melhor para mim melhor do que eu mesmo. Tu amas mais do que qualquer amor humano. Tu cuidas de mim com um cuidado que excede toda compreensão.
Como está escrito no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Senhor Jesus, eu me lembro de quando tu foste tentado no deserto por 40 dias. Tu enfrentaste fome, sede, cansaço e tentação, mas tu venceste tudo. Ao final, os anjos vieram e te serviram. Senhor, eu sei que depois desta provação que estou enfrentando, tu também enviarás os teus anjos para me servir. Tu transformarás este deserto em um lugar de refrigério. Pai, eu declaro que tu tens um plano específico para minha vida, e este momento difícil faz parte desse plano maior. Como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Tu me criaste para um propósito específico, e esta experiência está me preparando para cumprir esse propósito. Senhor, eu peço que protejas a minha mente dos pensamentos negativos e destrutivos. Que eu possa manter meus pensamentos focados naquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ajuda-me a renovar a minha mente com a tua palavra, a pensar os teus pensamentos, a ver com a tua perspectiva. Pai, eu te agradeço porque esta situação está me ensinando a depender mais de ti e menos de mim mesmo. Às vezes precisamos chegar ao nosso limite para descobrir que não há limites para o teu poder. Quando nossas forças se esgotam, aí descobrimos que a tua força é infinita. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, eu declaro que tu és o meu pastor, e eu sou a tua ovelha. Tu me conheces pelo nome, tu conheces a minha voz, tu conheces cada uma das minhas necessidades. Como está escrito em João capítulo 10, versículo 14, eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Tu dás a tua vida pelas tuas ovelhas. Tu não permitirás que nenhuma se perca. Tu me buscarás se eu me afastar, tu me carregarás se eu estiver ferido, tu me protegerás dos lobos. Pai, eu peço que uses esta situação para quebrar tudo aquilo em mim que não te agrada. O orgulho, a autossuficiência, a independência de ti. Às vezes Deus permite que passemos por dificuldades para nos quebrantar e nos moldar. Como o oleiro trabalha com o barro, tu estás trabalhando comigo. Como está escrito em Jeremias capítulo 18, versículo 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor, eu me lembro de Ana, que estava estéril e em grande amargura de alma. Ela orou com tal intensidade que o sacerdote pensou que ela estava embriagada. Mas tu ouviste a oração de Ana e lhe deste Samuel. Senhor, assim como ouviste Ana em sua angústia, eu sei que tu estás ouvindo a minha oração neste momento. Tu sais cada lágrima, tu ouves cada gemido, tu conheces cada necessidade. Pai, eu declaro que tu és fiel para completar a boa obra que começaste em mim. Como está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Tu não desistes de mim no meio do caminho. Tu não abandonas os teus projetos pela metade. Tu me levarás até o fim, até eu ser completamente transformado à imagem de Jesus. Senhor, eu peço que me dês um coração grato mesmo no meio desta dificuldade. Que eu possa reconhecer as pequenas bênçãos do dia a dia, as evidências do teu amor e cuidado. O ar que respiro, a comida que como,
as pessoas que me amam, o teto sobre a minha cabeça. Como está escrito no Salmo 103 versículos 2 e 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Pai, eu entrego a Ti o meu futuro. Eu não sei o que acontecerá amanhã, mas eu sei quem tem o amanhã nas mãos. Tu és o Deus do futuro, aquele que conhece o fim desde o princípio. Como está escrito em Isaías capítulo 46 versículo 10, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Teu conselho permanecerá firme sobre a minha vida. Senhor Jesus, eu me lembro de quando Tu curaste o cego Bartimeu. Ele estava à beira do caminho, clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas tentaram calá-lo, mas ele gritou ainda mais alto. E Tu paraste, o chamaste e o curaste. Senhor, hoje eu sou como Bartimeu, clamando por misericórdia à beira do caminho da minha vida. Eu sei que Tu ouvirás o meu clamor e me atenderás. Pai, eu declaro que Tu és maior do que qualquer gigante que eu esteja enfrentando. Assim como Davi enfrentou Golias com apenas uma pedra e uma funda, mas com uma fé gigante no Deus vivo, eu enfrento os meus gigantes com fé no Teu poder. Tu és o mesmo Deus que deu vitória a Davi. Tu és o Deus que derruba gigantes e exalta os humildes. Senhor, eu peço que me dês paciência para aguardar a Tua resposta. Às vezes Tu respondes imediatamente, às vezes Tu demoras porque há algo que precisa ser preparado primeiro. Como Abraão esperou 25 anos pela promessa de Isaque, eu estou disposto a esperar o Teu tempo. Teus tempos são perfeitos. Tuas respostas sempre chegam no momento certo. Pai, eu me lembro de Esther, que se encontrou em uma situação impossível. Seu povo estava condenado à morte, e parecia não haver esperança. Mas Tu usaste exatamente aquela situação para exaltar Esther e salvar todo o povo judeu. Mardoqueu disse a ela, quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Esther 4:14. Senhor, talvez eu tenha chegado a este momento difícil para um propósito específico que ainda não compreendo completamente. Senhor, eu declaro que Tu és o Deus que vira situações. Tu transformas maldição em bênção, derrota em vitória, lamento em dança. Como está escrito no Salmo 30 versículo 11, tornaste o meu pranto em dança, desataste o meu saco, e me cingiste de alegria. Tu és especialista em virar o jogo quando tudo parece perdido. Tu fazes o impossível acontecer. Pai, eu peço que me dês discernimento para reconhecer as portas que Tu estás abrindo mesmo no meio desta tempestade. Às vezes a solução vem de uma direção completamente inesperada. Às vezes as pessoas que Tu usas para nos ajudar são pessoas que nem conhecíamos antes. Tu tens uma rede sobrenatural de provisão que funciona de maneiras misteriosas. Senhor, eu me entrego ao Teu processo de transformação. Eu sei que Tu não desperdiças dor. Cada lágrima tem um propósito. Cada dificuldade tem uma lição, cada provação tem um resultado. Como está escrito em Romanos capítulo 5 versículos 3 a 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pai Celestial, conforme esta oração chega ao fim, eu sinto uma paz sobrenatural invadindo meu coração.
A mesma paz que Jesus prometeu em João capítulo 14 versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta paz não depende das circunstâncias externas, mas da certeza de que tu estás comigo e que tudo ficará bem. Senhor, eu declaro que esta situação difícil não é o fim da minha história, mas o início de um novo capítulo. Assim como o sol nasce todas as manhãs depois da noite mais escura, eu sei que um novo amanhecer está surgindo na minha vida. Como está escrito no Salmo 30, versículo 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Minha manhã de alegria está chegando. Pai, eu te agradeço porque tu me permites passar por esta experiência. Sei que sairei dela mais forte, mais sábio, mais dependente de ti. Como Jó, que depois de todas as provações pôde dizer: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó 42, 5. Esta experiência me dará um conhecimento mais profundo de quem tu és e do teu amor por mim. Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos cada pessoa que possa assistir ou ouvir esta oração. Se há alguém passando por uma situação semelhante, que esta oração toque o coração dessa pessoa. Que ela saiba que não está sozinha, que tu estás com ela, que há esperança mesmo no meio da tempestade mais violenta. Usa esta oração como um instrumento de consolo e encorajamento. Pai, eu selo esta oração com fé, esperança e amor. Fé de que tu ouvirás e responderás no tempo certo. Esperança de que dias melhores estão chegando. Amor por ti, que és digno de toda adoração independentemente das circunstâncias. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Senhor, enquanto eu aguardo a tua resposta, ajuda-me a continuar vivendo, amando, servindo e confiando. Que eu não pare a minha vida por causa desta dificuldade, mas que eu continue caminhando contigo, sabendo que cada passo me aproxima da vitória. Tu és fiel, tu és bom, tu és amor. Em ti eu confio completamente. Pai, eu termino esta oração com um coração cheio de gratidão. Obrigado por me ouvir, obrigado por me amar, obrigado por nunca me abandonar. Obrigado porque sei que tudo ficará bem, porque tu estás comigo. Obrigado porque esta dificuldade passará, mas o teu amor permanecerá para sempre. E agora, querido amigo que está assistindo a este vídeo, eu quero te encorajar. Não importa o quão difícil seja a sua situação neste momento, Deus está com você. Ele não te abandonou. Ele não se esqueceu de você. Assim como Ele tem um plano perfeito para minha vida, Ele também tem um plano perfeito para a sua. Continue orando, continue confiando, continue esperando, porque o nosso Deus é fiel e não falhará com você. Se esta oração tocou seu coração, se você sentiu a presença de Deus enquanto orava comigo, por favor, deixe o seu like neste vídeo. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdos que possam edificar e encorajar outras pessoas. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com um amigo que talvez esteja passando por um momento difícil. Às vezes, uma palavra de fé e esperança é exatamente aquilo que alguém precisa ouvir para não desistir. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Ele resolva cada situação que está te preocupando, e que você possa testemunhar em breve sobre a fidelidade de Deus na sua vida. Tudo ficará bem, porque o nosso Deus é maior do que qualquer problema. Até o próximo vídeo, e que a paz do Senhor esteja sempre com você. Amém e amém.